Nós três estávamos sentados no consultório do Dr. Cabreira, em Granada, e o clima já estava tenso, antes mesmo de ele dizer uma palavra. Dona Encarna havia levantado a voz, poucos minutos antes, exigindo saber o que havia de errado com sua nora, porque ela não conseguia lhe dar um neto depois de tanto tempo de casamento. Mantive a cabeça baixa com as mãos apertando a alça da minha bolsa. Eu estava acostumada a ouvir essas palavras à mesa de jantar em família, mas ouvi-las na frente do médico, em um lugar onde eu deveria me sentir protegida, me encheu de um tipo diferente de vergonha mais profunda, mais difícil de esconder. Oscar, sentado ao meu lado, estava com o maxilar cerrado, mas não disse nada para me defender. Ele nunca fazia isso. O Dr. Cabreira analisou o prontuário na tela, permaneceu em silêncio por alguns segundos e então olhou diretamente para o meu marido. Você ainda não contou isso para sua esposa? Perguntou ele com uma calma que contrastava com a tensão no ar. A sala inteira pareceu parar. Dona Encarna perguntou sobre o que o médico estava falando. Oscar empalideceu, incapaz de encarar ninguém. Eu sentia que algo sério vinha se escondendo sob a superfície da nossa vida juntos há algum tempo. O Dr. Cabreira explicou cuidadosamente que os resultados e meu histórico médico mostravam que o problema nunca tinha sido meu. Meu marido sabia da própria situação há anos. Naquele momento, meu mundo desabou. Não porque descobri que ter filhos seria difícil, mas porque o homem que eu amava permitiu que eu fosse humilhada por anos, por uma falha que nunca foi minha. Para entender como chegamos àquele consultório médico, precisamos voltar aos primeiros anos do nosso casamento, quando eu ainda sonhava com uma vida cheia de esperança, ao lado de Oscar. Casamos jovens num pequeno apartamento perto do Albaicim, e por um tempo fomos genuinamente felizes. Trabalhávamos, cozinhávamos juntos, falávamos sobre o futuro com um entusiasmo que agora parece tão distante. Eu imaginava um berço junto à janela, cafés da manhã em família, uma casa cheia de um tipo diferente de ruído, do que o silêncio que agora a preenchia. Oscar também falou sobre ter filhos com uma emoção que parecia genuína. Ele descreveu uma família perfeita e eu ingenuamente acreditei que compartilhávamos exatamente o mesmo sonho desde o início do nosso relacionamento. No início, quando eu não estava grávida, não me preocupava muito. Pensava que essas coisas seguiam seu tempo natural. Mas depois de 1 ano, e depois de 2, Dona Encarna começou a ficar impaciente de uma forma que se tornou cada vez mais difícil para mim. Suas perguntas, que a princípio pareciam simples curiosidade familiar, gradualmente se transformaram em pressão constante. Ela me perguntava quando eu teria um neto nos braços, se eu não sabia cuidar bem da minha própria saúde, e insistia que para uma mulher casada o mais importante ainda era trazer filhos ao mundo. Comecei a sentir como se meu próprio corpo estivesse sendo examinado por toda a família, como se fosse um objeto defeituoso, que precisasse ser consertado o mais rápido possível. Cada reunião familiar se tornou um lembrete silencioso do que, segundo eles, eu ainda precisava realizar. A pressão só aumentava com o tempo. Dona Encarna trazia o assunto dos netos em quase todas as refeições em família. Cada vez que um parente vinha visitar, ela suspirava, dizendo que aquela casa tinha uma bênção incompleta, porque a voz de nenhuma criança ainda havia sido ouvida entre aquelas paredes. Ela me trazia todo tipo de suplemento vitamínico, remédios caseiros, calendários, para calcular meus dias mais férteis e insistia para que eu fosse rezar em um certo eremitério e comesse certos alimentos que eu nem gostava. Obedecia a muitas dessas instruções apenas para manter alguma aparência de paz dentro da família. Lembro-me de uma refeição particularmente constrangedora, quando uma tia distante perguntou em meio a risos quando planejávamos dar um sobrinho à família. Dona Encarna olhou diretamente para mim e respondeu na frente de todos que essa era uma pergunta para sua nora. A única coisa que faltava naquela casa era eu me esforçar mais. Todos riram sem graça. Senti meu rosto queimar de vergonha, enquanto Oscar continuava comendo com os olhos fixos no prato sem dizer uma palavra em minha defesa. Ele não pegou minha mão, não corrigiu a mãe. Não deixou claro para ninguém que a responsabilidade de ter filhos era de ambos. Aos poucos, comecei a me culpar por tudo. Ia às consultas médicas sozinha.
Tomava todos os suplementos recomendados, mudei minha alimentação e monitorava obsessivamente cada sinal do meu próprio corpo. Cada mês que passava sem boas notícias se tornava mais uma prova do meu suposto fracasso. Pedi várias vezes ao Oscar que me acompanhasse para um check-up médico completo, insistindo que se quiséssemos entender a verdadeira causa, ambos precisávamos fazer os exames. Mas ele sempre arranjava uma desculpa, que estava ocupado com o trabalho, que homens não precisavam desse tipo de exame, que o problema provavelmente era apenas o meu estresse acumulado. Quando insisti com mais delicadeza, ela finalmente perdeu a paciência comigo. Não faça disso um problema meu, disse-me certa noite, com uma aspereza que não reconheci em sua voz. Minha mãe também não está totalmente errada. Você deveria cuidar melhor de si mesma. Aquela frase me magoou profundamente, mais do que ele poderia ter imaginado na época. A partir daquele momento, comecei a me sentir completamente sozinha dentro do meu próprio casamento, como se carregasse um peso invisível sem nenhuma companhia real ao meu lado. Com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes estranhos em seu comportamento. Oscar nunca queria falar sobre exames ginecológicos e mudava de assunto de forma desajeitada, sempre que eu tocava no assunto. Sempre que chegava um envelope do hospital ou uma ligação do consultório de um médico anterior, ele se apressava em esconder antes que eu pudesse ver direito. Lembro-me de uma tarde em que o flagrei rasgando um documento médico e jogando-o direto no lixo, sem me dar qualquer explicação. Desconfiei, mas ainda assim não me atrevi a pensar mal dele. Continuei confiando que, se houvesse um segredo de verdade, Oscar acabaria por me confessá-lo quando se sentisse pronto. Com o passar dos meses, Dona Encarna tornou-se cada vez mais insuportável. Ela começou a insinuar com uma crueldade disfarçada de preocupação familiar que, se eu não pudesse lhe dar um neto, talvez o mais honesto fosse eu ir embora para que seu filho tivesse a oportunidade de formar uma família com outra mulher. Um dia ela mencionou Noélia, filha de uma amiga de longa data, uma jovem saudável de uma família grande que, segundo Dona Encarna, tinha a clara bênção de ser mãe. Ela disse isso na minha frente, comparando-me abertamente a uma mulher que nem sequer fazia parte do nosso dia a dia. Senti-me profundamente ofendida, mas continuei a me conter secretamente, esperando que Oscar finalmente interviesse e pedisse à mãe que parasse de se comportar daquela maneira. No entanto, quando lhe contei o quanto aqueles comentários me magoaram, ele me disse para não ser tão sensível, que sua mãe só falou sem intenção de ofender. O momento mais doloroso daquele período ocorreu durante uma reunião familiar, quando Dona Encarna, na frente de vários parentes, exigiu que eu confessasse abertamente se estava escondendo alguma doença. Ela disse que, se eu tivesse algum problema de saúde, deveria ser honesto de uma vez por todas, em vez de desperdiçar o tempo do filho dela com falsas esperanças. Desabei em lágrimas na frente de todos, incapaz de conter tanta humilhação reprimida. Oscar me tirou da sala, mas em vez de me defender, me repreendeu por envergonhar sua mãe na frente da família. Foi naquele momento que compreendi com absoluta clareza que minha dor nunca a havia pesado tanto quanto o orgulho de sua família. Após aquela humilhação pública, decidi que não podia continuar vivendo em tanta incerteza. Fui fazer um check-up médico completo por conta própria em outra clínica com a doutora Ibáñez, uma ginecologista que não tinha nenhuma ligação com a nossa família, nem com o doutor Cabreira. Eu queria uma perspectiva nova, sem pressão, sem ninguém que já conhecesse a nossa história. Os resultados foram completamente normais, sem nenhum problema sério que explicasse por que eu não estava conseguindo engravidar. O Dr. Ibáñez explicou calmamente que a fertilidade era uma questão que envolvia ambos os parceiros e que não fazia sentido continuar examinando apenas o meu corpo, enquanto Oscar permanecia alheio a quaisquer exames médicos. Voltei para casa com os resultados em mãos e mostrei-os a Oscar, pedindo-lhe novamente que fizesse um check-up completo. Sua reação foi de uma fúria inesperada. Ele me acusou de tentar provar que a culpa era dele, jogou os papéis sobre a mesa com um gesto violento e saiu da sala sem dizer mais nada. Aquela reação não se parecia em nada com a de um homem inocente que se sente injustamente escolhido como alvo. Era mais parecida com a de alguém profundamente apavorado, com a possibilidade de ser descoberto.
Então comecei a reunir calmamente cada pequeno detalhe que eu havia ignorado por tanto tempo, comprovantes de consultas médicas antigas, o nome de uma clínica que ele nunca mencionou, frases soltas que escapavam em noites em que ele havia bebido demais. Descobri ao rever discretamente alguns documentos antigos que Oscar tinha ido a uma consulta médica pouco antes, ou logo depois do nosso casamento. Perguntei-lhe diretamente, com a maior calma que consegui, se alguma vez tinha feito algum exame para avaliar a sua capacidade de ter filhos. Ele negou imediatamente com uma rapidez que só aumentou as minhas suspeitas. Entretanto, Dona Encarna continuou a me pressionar incessantemente e decidiu por conta própria marcar uma consulta com o Dr. Cabreira, convencida de que lá, finalmente, encontrariam provas irrefutáveis da minha suposta incapacidade. Concordei em ir, mas insisti que Oscar me acompanhasse desta vez, sem desculpas do trabalho, nem qualquer outra desculpa evasiva. Dona Encarna ficou encantada com a ideia certa de que o encontro confirmaria diante de todos o que vinha dizendo há anos. Oscar tentou se esquivar com várias desculpas, mas a própria mãe insistiu tanto que ele acabou sem conseguir escapar do encontro, preso à mesma pressão que sempre exercera sobre mim. Foi assim que nós três acabamos no consultório do Dr. Cabreira com Dona Encarna, jamais imaginando que sua determinação em me expor acabaria expondo o próprio filho. Ela falou primeiro como de costume, exigindo saber o que havia de errado com a nora, porque ela não conseguia lhe dar um neto depois de tanto tempo de casamento, falando como se eu fosse a única paciente que merecesse ser examinada. O Dr. Cabreira pediu para revisar nossos 2 prontuários médicos, não apenas o meu. Oscar se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Quando suas informações foram inseridas no sistema, apareceu um registro antigo de uma consulta naquela mesma clínica. O rosto do médico ficou sério, assim que ele revisou esses resultados anteriores. Ele perguntou a Oscar se ele já havia dito isso à esposa. Meu marido empalideceu imediatamente. Dona Encarna, confusa, perguntou impacientemente por que o médico estava falando daquele jeito com o filho dela, em vez de continuar falando sobre mim e meus supostos problemas. O Dr. Cabreira explicou, com voz calma, porém firme, que, segundo seus registros médicos, Oscar havia sido diagnosticado há algum tempo com uma condição que afetava gravemente sua capacidade de ter filhos naturalmente. E o mais importante, acrescentou, ele sabia disso há anos. Senti o ar sair completamente dos meus pulmões. Dona Encarna se recusou a acreditar, insistindo que devia ser um erro do médico, que seu filho era perfeitamente saudável, que nunca havia havido um problema assim em sua família. Mas os registros médicos, as datas das consultas, o termo de consentimento assinado após receber essa informação não deixavam margem para qualquer dúvida razoável. Virei-me para Oscar e perguntei com a voz quase inaudível: "Há quanto tempo você sabe?" Ele não respondeu imediatamente. Seu silêncio longo e pesado tornou-se a resposta mais clara que ele poderia ter me dado em todos aqueles anos de nosso casamento. Dona Encarna, ela ainda tentava negar as evidências diante de nós. Dizia que o médico devia estar confundindo os registros, que seu filho era perfeitamente saudável, que nunca havia havido um problema desse tipo em sua família. Mas à medida que o Dr. Cabreira nos mostrava cada documento, cada data, cada assinatura de consentimento, ela foi se calando aos poucos. Oscar finalmente admitiu a verdade. Disse que tinha medo de me perder, medo de decepcionar a mãe, medo de se sentir menos homem diante da própria família. Por isso, preferia esconder na esperança de que o problema desaparecesse com o tempo. Mas quando a mãe começou a me culpar abertamente, ele não teve coragem de contar a verdade. Não gritei, nem perdi a compostura. Simplesmente perguntei com a voz temperada, por tantos anos de silêncio acumulado. Então, toda vez que sua mãe me chamava de mulher incapaz de ter filhos, você já sabia a verdade. Ele baixou a cabeça. A resposta, mais uma vez, era clara, sem necessidade de mais palavras. Dona Encarna começou a chorar, embora
Eu não soubesse dizer se chorava de compaixão por mim ou de vergonha por ter sido exposta diante do médico. Tentou se desculpar, repetindo que não sabia que jamais teria dito tantas coisas se soubesse toda a verdade. Respondi que não era necessário saber a verdade para tratar outra pessoa com um mínimo de respeito. Ela havia escolhido a crueldade simplesmente porque acreditava ter o direito de infligi-la a mim. Lembrei-o em tom firme da refeição em família em que ele exigiu que eu confessasse uma doença inexistente na frente de todos os parentes. Lembrei-o de cada comentário sobre Noélia, de cada insinuação sobre minha suposta incapacidade, de cada suspiro. Dele, dizendo que esta casa tinha uma bênção incompleta por minha causa. Nenhuma dessas palavras desapareceu, só porque ele agora dizia que não sabia. Após aquela consulta, Oscar tentou se desculpar comigo repetidas vezes. Disse que me amava, que o medo o levara a esconder a verdade e que juntos poderíamos explorar outras opções, tratamentos médicos, adoção, qualquer caminho diferente para formar uma família. Mas para mim, o problema já não era a possibilidade de ter filhos. O verdadeiro problema era a quebra de confiança. Eu disse a ele, olhando-o diretamente nos olhos: posso enfrentar uma doença ao seu lado, mas não posso viver com alguém que me deixou carregar a humilhação por tantos anos. Essa frase resumiu perfeitamente o que eu sentia no fundo do meu coração. Oscar insistia que ainda havia esperança para nós, que poderíamos reconstruir o que havia sido destruído, que o amor entre nós ainda era real, apesar de tudo o que havia acontecido. Mas eu não estava apenas com raiva de um diagnóstico médico que ele havia escondido. Eu estava magoada com sua covardia, com seus anos de silêncio, por permitir que sua própria mãe me destruísse com palavras, enquanto ele sabia toda a verdade. Dona Encarna também veio me ver alguns dias depois pedindo desculpas com uma voz diferente da que eu conhecia, mais quebrada, mais humilde. Mas não foi fácil perdoá-la. Expliquei que as palavras que ela havia dito por tantos anos não desapareciam simplesmente porque agora ela dizia que não sabia. O dano já estava feito, e as feridas não cicatrizariam com um único pedido de desculpas tardio. Tomei a decisão de sair daquela casa não como uma mulher derrotada, mas como alguém que finalmente entendeu que eu nunca fui culpada por nada do que aconteceu. Comecei a empacotar minhas coisas com calma, sabendo que não precisaria mais suportar comentários sobre meu corpo, suplementos desnecessários ou pedidos de desculpas forçados por sentimentos que nunca foram meus. Finalmente decidi iniciar o processo de divórcio. Oscar implorou para que eu ficasse prometendo mudar e enfrentar juntos quaisquer obstáculos futuros. Mas eu lhe disse que um casamento não se sustentava em mentiras prolongadas e sacrifícios que só eu estava disposta a fazer durante todos aqueles anos. A última vez que saí daquela casa em Granada, respirei fundo antes de fechar a porta atrás de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu próprio corpo não era mais motivo de vergonha ou prova de um fracasso que nunca foi realmente meu. Durante anos fui obrigada a abaixar a cabeça por um filho que nunca chegou. Mas naquele dia, quando a verdade finalmente veio à tona, entendi que não era eu quem não conseguia construir uma família de verdade. Foi a mentira de Oscar que, no fim das contas, destruiu para sempre o lar que um dia pensei ter compartilhado.